Bom, nós vamos dar início ao conteúdo de geometria, tá? E nós vamos começar falando um pouquinho sobre a bissetriz, tá? A gente já estudou um pouquinho de bissetriz lá no sétimo ano, tá bom? Eu vou revisar com vocês o que que é um ângulo, o que que é uma bissetriz. Vou fazer alguns exemplos de contas, tá? Resolver alguns exercícios com vocês para vocês relembrarem de alguma coisa. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre ângulo, tá? O ângulo nada mais é do que o encontro, tá? A abertura que forma, tá? Com o encontro entre duas semirretas, tá bom? Já deixei aqui pronto para vocês. O que que acontece, ó? Eu tenho uma semirreta aqui AO, tá? E outra BO aqui, tá bom? E o encontro delas forma um ponto e uma abertura. Essa abertura aqui, ó, é o que a gente chama de ângulo, tá bom? Então a abertura formada pelo encontro de duas semirretas é o que a gente chama de ângulo, certo? Prosseguindo agora com bissetriz. A bissetriz de um ângulo, tá? É uma reta que divide ele exatamente ao meio, tá bom? No caso aqui do ângulo AOB, que é esse daqui, ó, tá? Esse ângulo aqui inteiro. Se eu traço essa reta em azul aqui, OC, tá? Ela divide ele em duas partes iguais, ou seja, divide ele no meio, e portanto ela é o que a gente chama de bissetriz do ângulo. Tá? Então, digamos, sei lá, que aqui tenha 30 graus, tá? Aqui também vai ter 30 graus. Porque essa é a função da bissetriz. Ela é uma reta que divide o ângulo em duas partes iguais, divide o ângulo na metade. Se cada uma tem 30, quer dizer que esse ângulo aqui, tá? Ele tinha quanto, na verdade? Ele tinha 60. Tá bom? Ele era um ângulo de 60. A hora que eu tracei a bissetriz, ele se transformou em 2 de 30 graus. Tá bom? Quanto à nomenclatura, vocês precisam saber algumas coisas porque vai aparecer nos exercícios para vocês. Para eu indicar ângulo, eu indico sempre assim, ó. As letras que formam o ângulo, tá? Então, por exemplo, eu quero indicar o ângulo AOB. Eu escrevi ele assim, ó. AOB e um acento circunflexo no O. Sempre na letra do meio. Por que na letra do meio? É onde está o ângulo. Ah, é a letra aonde está o ângulo. No caso aqui, a letra O. Tá bom? Então, o ângulo AOB. Tá? E bissetriz, como que eu indico a bissetriz? Ah, como a minha bissetriz é essa reta em azul, ela vai de O até C, então eu indico assim, ó, OC com uma setinha assim para a direita, tá? Então se aparecer duas letras com uma setinha em cima, tá? Virada para a direita, quer dizer que eu estou representando a bissetriz do ângulo, tá? Agora, se aparecer três letras com acento circunflexo no meio, eu estou representando o ângulo, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, vamos começar com alguns exemplos numéricos aí depois da explicação teórica, tá? Eu tenho aqui um ângulo formado AOB, tá? Que é esse ângulo que é formado pelas retas pretas, tá? E eu tenho algumas retas em azul desenhadas aqui, que algumas são bissetriz, tá? E foi dado algumas informações aqui no exercício, tá? A primeira informação é essa daqui, ó, que OC é bissetriz de AOD, tá? Então, ó, OC, tá bom? Vamos achar onde está o OC, ó. O O tá aqui, o C tá aqui. Então, é essa reta aqui, ó, OC, tá bom? É essa reta aqui. Ela é bissetriz do ângulo AOD, tá? Ó, AOD, que é esse ângulo aqui, ó. Tá? Seria a formação desse ângulo aqui, tá bom? AOD. E aí a gente tem uma outra informação que OE, então ó, OE, tá? Seria essa reta aqui, ó. Tá?
ela é bissetriz do ângulo BOD. BOD. Tá? Opa, perdão, desculpa. Eu circulei o E, mas é aqui o D. Tá? Que seria esse outro ângulo aqui, ó. Tá bom? O que indica isso pra gente? Se a reta ela é bissetriz, tá? Indica que ela está dividindo esse ângulo ao meio, está dividindo em duas partes iguais, tá bom? Se o OC, tá, tá dividindo o ângulo AOD em duas partes iguais, eu consigo afirmar que esse 30 graus tem que ser igual a esse 2x, tá? Então a gente consegue achar o valor de x, tá bom? O objetivo, eu esqueci de falar lá no começo, né? O objetivo do exercício é achar o valor de x e de y, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que o 30 graus é igual a 2x, tá bom? Isso é uma equação, vocês já sabem resolver. Passo tudo que tem letra para um lado, tudo que não tem para o outro. E quando eu trocar de lugar, tem que trocar o sinal. Então, o 2x vai ficar negativo e o 30 também vai ficar negativo, tá? Como o x ele é negativo, eu preciso multiplicar a equação por menos 1. Quando eu multiplico a equação por menos 1, todo mundo troca o sinal. Então, o que era menos 2x vira 2x, o que era menos 30 vira 30. Passo o 2 dividindo, porque o x tem que ficar sozinho. 30 dividido por 2 é 15. Então, resposta em graus, né? Porque eu estou trabalhando em ângulo. Quer dizer que o valor de x é 15 graus. Tá? Para achar o valor de y, a mesma coisa. Só que agora com esses dois ângulos, ó, o 45 e o 5y. Tá? Como eu tenho uma bissetriz ali no meio, quer dizer que eles são iguais. Então, eu vou falar que 45 é igual a 5y. Tá? Vou jogar o 5y para cá, o 45 para lá, então vai ficar menos 5y é igual a menos 45. Como o y é negativo, eu multiplico por menos 1, tá? Vai ficar positivo aqui e positivo do outro lado. Vou passar o 5 dividindo, vai ficar 45 dividido por 5. 45 dividido por 5 é 9 graus. Então, o valor do y, 9 graus, tá? Reparem o seguinte, como eu estou trabalhando com grau, tá? A resposta vai ser sempre positiva, tá? Se der algum valor negativo, quer dizer que você errou em algum processo da conta, tá? A resposta sempre positiva, porque eu estou trabalhando com grau, tá bom? Vou fazer mais um exemplo para vocês. Então, vou colocar aqui, ó, exemplo 2, tá? Vamos dizer que agora eu tenho esse ângulo aqui, ó, tá? Que eu vou falar que é o ângulo AOB e que no meio dele tem uma bissetriz aqui em azul, OC, tá? E ela tá dividindo ele em dois ângulos, que um vai ser 40 graus e o outro vai ser 3x menos 20. Tá? E a informação que vai ser dada é que a bissetriz OC, tá? Perdão, a reta OC, ela é bissetriz do ângulo, então, AOB, tá? Quando eu falo que a reta OC é bissetriz do ângulo AOB, eu consigo afirmar, então, que esse ângulo é igual a esse daqui, tá? E aí eu escrevo isso, tá? E resolvo. Então, vou colocar que 3x menos 20 é igual a 40, tá? O que eu tenho que fazer? Trocar o 20 de lugar, tá? Ele vai passar para lá positivo, porque ele era negativo. Então, vai ficar 3x é igual a 40 mais 20. 3x é igual a 60. 40 mais 20 é 60.
Tenho que passar o 3 dividindo, 60 dividido por 3, 20 graus, tá? Então, resposta, x igual a 20 graus, tá bom? Então, sempre que eu tenho uma bissetriz, tá, traçada em um ângulo, quer dizer que esse ângulo está sendo dividido pela metade e, portanto, eles são iguais. Então, eu igualo esses ângulos, tá, e resolvo para achar a letra que eu quero achar, certo?